tarde, crianças. Vamos começar nossa aulinha de ciências e hoje nós vamos corrigir a nossa atividade da última aula. Então, nós vamos começar na página 38, sobre a questão da massa, onde a gente viu sobre a massa. E a primeira questão tem assim: veja para ver as imagens a seguir, escreva o estado físico das matérias, que é representadas de acordo com as características descritas. Então, de um modo geral, são materiais rígidos e possuem forma definida. Então, quem que possui a forma definida? São os sólidos. Então, as bolinhas de gude são sólidas. Então, o que você vai completar aí com a palavra sólidos. Outro, tomam a forma do recipiente em que estão. Fora do recipiente, o material nesse estado físico escorre. Então, que material é esse? É sólido, líquido ou gasoso? Líquido, né? Que são os líquidos que tomam a forma do recipiente. Então, o volume que ele ocupa lá no recipiente, ele toma a forma do recipiente. Então, é líquidos. O outro pontinho, tomam forma de recipiente em que estão e ocupam totalmente, quando liberados, espalham-se pelo ambiente. E, em geral, são invisíveis. Então, é o que? O gasoso, porque a gente não vê, como a evaporação da água, parte gasosa a gente não vê, mas ela está presente, é liberada e são gases, então a parte gasosa. Na página 39, você tinha aí para fazer a comparação. Então, você sabe que sempre devemos escovar os dentes após as refeições. Se você segue direitinho essa recomendação, então deve conhecer bem a pasta de dentes. Você sabe responder se a pasta é sólida ou líquida? Para responder a essa questão, vamos analisar algumas propriedades da pasta de dentes. O número 1, observe o tubo de pasta de dentes. Qual é o formato da pasta em seu interior, quer dizer, dentro? Então, qual é a forma que a pasta tem dentro do vidro, dentro do tubo de pasta, que é o de plástico? Então, ela tem o mesmo formato, né? Ela tem a forma do tubo. Ela não tem forma definida a pasta, então ela tem a forma do tubo. Se você coloca lá, ela tem a forma do tubo, então tem a forma do tubo, do jeito que você quiser, com tudo que você responda que ela tem a forma do recipiente, né? 2, vire a abertura do tubo de pasta do tubo para baixo sem apertar o tubo. A pasta escorreu, então você vai ver se quando você virar ela vai escorrer. Com certeza ela não vai escorrer, porque ela não é tão líquida assim que desça. Então, não, porque ela não é tão fina, tão líquida que dê para descer. 3, aperte o tubo com delicadeza sobre uma folha de papel. A pasta escorreu para fora do tubo. Se você apertou em cima botou uma força, com certeza essa pasta saiu. Então, é sim. 4, a pasta fora do tubo se espalhou pela folha ou manteve uma forma definida, um formato definido? Ela com certeza não se espalhou, porque não é líquida, né? Então, ela manteve aquele compridinho, com certeza ficou na folha o compridinho. Então, ela manteve o formato definido. Ela não deu para escorrer, porque ela não é líquida, né? Então, ela manteve um formato definido. Do jeito que você apertou, com certeza ela ficou na folha. 5, com um dedo, aperte a pasta sobre a folha de papel. Ela é rígida? A pasta não é rígida, a gente vê que ela é mole. Quando você aperta, ela é mole.
Sexto, quando você apertou a pasta sobre a folha de papel, ela se espalhou um pouco? Sim, é claro que se espalhou um pouco quando você aperta ela. Se ela é um creme, né, um pouco dura, não é líquida, mas ela, quando você aperta ela, ela vai se espalhar. Então é sim. A conclusão. Depois dessas observações, você acha adequado classificar a pasta de dentes como sólido ou como líquido? Justifique. Então, com certeza vocês foram votar, eu acho que vocês colocaram sólido. Vai ter uma divergência, então cada um tem a sua maneira de pensar. Mas era para ser classificada como sólida, porque ela tem o formato do recipiente, do tubo que ela tem aí. Ela não é líquida, né? Ela é sólida. Mas que você classificou, fica o seu pensamento. Como é pessoal, você tem a sua maneira de pensar. Mas, como líquido, quando se aplica determinada força com eles, então ela não é líquida, que ela não desce, não escorre, é um pouco sólida no tubo do pasto. Página 40. As propriedades da matéria. Então, quando a gente viu aí a questão da balança, que é ela que serve para medir a massa, né? E a gente viu que tem os dois pesos aí que estão iguais, então tem massa igual. Agora, a questão que tem aí na imagem ao lado, o que tem mais massa? O saco de arroz ou o saco de açúcar? Claro que aí, olha só a massa do saco de arroz, 5 kg. De açúcar, 1 kg. Então, quem é que tem mais massa? É claro que vai ser o arroz, né? Que são 5 kg. E o açúcar só tem 1 kg. Eles podem parecer ter o mesmo volume, mas a massa não é. Então, o saco de arroz. Volume. A gente viu aí sobre o volume e a questão é a seguinte: o que acontecerá se colocarmos todo o leite de uma jarra em uma garrafa de 2 litros? Olha, a jarra só tem 1 litro e a garrafa são de 2 litros. Então, se você colocar o líquido de uma jarra dentro da garrafa, vai ficar ao meio, né? Vai ficar no meio, a metade, porque aí são 2 litros, então vai só ficar ao meio, 1 litro, porque a garrafa é de 2 litros, então a garrafa será preenchida até a metade. Página 41. Qual dos objetos apresenta a maior massa? Aí nós vamos o quê? Comparar, né? A comparação, a massa e o volume dos objetos. O que nós estamos usando aí para comparar? A balança, né? Tem a balança, então nós vamos comparar o volume, a massa e o volume dos objetos. Qual dos objetos apresenta maior massa? E como você chegou a essa conclusão? O objeto que nós temos madeira e ferro. Então, o objeto de ferro, ele apresenta a maior massa. Por quê? Porque olha, se nós olharmos para a balança do lado do ferro está mais baixa. Então, significa que ele está mais pesado, tem mais massa, então. Qual o objeto que tem mais massa? É claro que é o ferro. Mesmo eles parecendo ter o mesmo volume, mas a massa do ferro é maior, porque a balança está inclinada, né? Está baixa do lado dele, do lado do ferro. Então, podemos tirar a conclusão por aí. Abaixo, na outra questão. Para os dois objetos acima possuem mais ou menos os mesmos volumes, mas
têm massa diferentes. Isso acontece porque algumas madeiras são mais compactas do que outras, ou seja, tem uma quantidade maior de matéria para o mesmo volume. Então, o que tem mais massa? Meio quilograma de algodão ou meio quilograma de chumbo? Olha só, meio quilograma de algodão e meio quilograma de chumbo. Quem tem mais massa? Os dois têm a mesma massa. Agora, com a questão do volume, aí sim eles ocupam um volume, o volume deles é bem diferente, né? O algodão tem mais volume, o chumbo tem menos. Mas se os dois são a mesma massa, se é meio quilo de algodão e meio quilo de chumbo, a massa é igual, porém o volume do algodão é bem maior. Então, a outra questão que ele perguntou foi isso: o que tem mais massa? Meio quilo de algodão, meio quilograma de algodão ou meio quilograma de chumbo? Então, os dois têm a mesma massa. Agora, o algodão tem volume diferente, tem mais volume, né? Mas ocupa um volume bem diferente o algodão. E agora, terminou as correções, nós vamos para a página 42, onde a página 42 fala sobre a força, né? Que nós nos movimentamos o tempo todo. E quando a gente está se movimentando, a gente provoca uma força para poder caminhar, para poder pular, para poder brincar. Tudo isso a gente tem que aplicar uma força nesses momentos. Aí eles dizem mais que no ambiente os rios correm para o mar, então a água tem aquela determinada força da correnteza que vai correndo para o mar. Vai formar, quando chega no mar, aquelas ondas, né, vão formar as ondas, né, onde vai balançar os barcos, aquela onda que forma, aquela força da onda que vai balançar o barco. Também o ar que forma o vento, que balança os galhos das árvores, nós temos aí o coqueiro, que balança o galho das árvores. Movimenta também as nuvens, a força do ar vai movimentar as nuvens, deslocam elas para outros, de um lugar para o outro. Movimenta também lá no espaço os planetas, é a força do ar, né? Também vai movimentar os astros, que faz com que eles se movimentem também. Agora, mais abaixo nós temos aí quem empurra um carrinho, a pessoa empurrando um carrinho. No momento que a gente vai ao supermercado, lá a gente pega o carrinho para fazer compra. Para este carrinho sair do lugar, nós temos que aplicar uma força. Por quê? Mesmo que ele esteja vazio, mas você tem que aplicar uma força para que esse carrinho se desloque daquele lugar e vai para onde você queira. Então, a todo momento, a gente está aplicando força. Jogar bola. Se você está jogando bola, você aplica uma força para poder correr, para poder chutar a bola, para poder fazer um gol na hora. Isso tudo tem força. Depende da força que a gente aplica. Para a bola correr até distante, dependendo da força que eu apliquei para chutar a bola. Para eu correr, para eu chegar mais rápido, depende da força que eu apliquei para eu andar mais rápido. Tudo isso depende da nossa força, da força que a gente aplica, né? Que faz um objeto sair de um lugar para outro, entrar em movimento. Tudo que a gente vai aplicando. Para eu abrir essa garrafa, olha só, para eu tenho que aplicar uma força para eu abrir, porque senão não vou conseguir.
Então, no momento que eu vou tirar a tampinha da garrafa, eu tenho que aplicar uma força para abrir. Então, tudo isso depende da força de como eu aplico. Na página 43, também eles dizem, para parar um objeto em movimento, também é necessário aplicar força sobre ele. Quando o jogador recebe uma bola, aí no vôlei, no caso eles estão jogando vôlei, né, os cadeirantes estão jogando vôlei, eles recebem uma bola e ele faz força para que a bola, elas possam pegar a bola e parar a bola, né? E essa força é contrária ao sentido do movimento da bola. Então ela vai ter que pegar a bola para jogar com a mão a bola, a força que ela aplica com a mão dela nesta bola. Então isso é uma maneira de, vai ter que ser a força maior do que a força da própria bola, né? Agora observe a situação aí abaixo. Nós temos dois garotos. Esses garotos, os dois homens, estão empurrando. Um empurra para um lado, outro empurra para o outro. Olha só, nesse primeiro caso, a pessoa está aplicando forças em sentido opostos. Cada um empurra para o seu lado. Se a força for igual dos dois lados, a caixa será que vai se mover? Porque um empurra de lá, outro empurra daqui. O mesmo, eu estou com essa garrafa para tirar ela do lugar. Eu boto força de um lado, boto força do outro, ela não vai se deslocar. Por quê? Porque eu estou aplicando a força no mesmo sentido. Os dois estão aplicando a força no mesmo, não vai no mesmo sentido que diga, estão sentidos opostos. Então ela vai ficar parada. Para que ela se desloque, é preciso que seja no mesmo sentido. Os dois, ou empurrem para lá, ou empurrem para cá. Porque se for os dois no sentido, olha só, oposto, não vai dar. Só dá se for no mesmo sentido. É o que está acontecendo aí, ó. São sentidos opostos, um de um lado, o outro do outro. Então esse não vai sair do lugar. Vão continuar no mesmo local. Lá os meninos no cabo de guerra, aí, segundo o caso, cada criança puxa a corda com uma força. E essas forças, todas se somam em cada ponta da corda. Então ganha o lado que puxar a corda com mais força. Por quê? Porque a quantidade de pessoas de um lado é a mesma quantidade do outro. Então eles querem que para vencer. Para isso eles têm que puxarem todos, somar força de um lado e puxar tudo para o mesmo lado. Por quê? Uns puxam para um lado para vencer o lado deles e os outros estão puxando para o outro lado para vencer o lado dele. Então a soma da força dos quatro de um lado, eles estão se unindo para vencer o lado dele. E do outro lado, do mesmo jeito, eles estão fazendo com que a força se una e puxe e vença o lado deles. Então aí eles querem, é a soma das forças. Página 44. Aqui nós vamos trabalhar com movimento. Aí nós temos umas gravuras na página 44. Os elementos, eu olho bem para essa ilustração aí, quais são os elementos que estão nessa ilustração. Nós temos um casal que está na calçada e tem um carro que vai passando com pessoas dentro desse carro. O casal está parado na calçada, o carro passa. O que acontece? Para eles, o carro passou e eles continuaram na calçada, né? Que é um ônibus. O ônibus está andando. Além disso, para as pessoas da calçada, as crianças que estão dentro do ônibus, também tem criança. Elas estão se afastando do casal que está aí na calçada.
Então, eles estão em movimento para, olha só, quem está na calçada, quem é que está em movimento? Os que estão na calçada ou o carro que passou? Com relação ao casal, o carro está em movimento, passou deles e eles ficaram parados. Com relação ao casal que está na calçada, o carro está em movimento, porque ele se afastou, foi distante deles. Mas, olha só, vou mostrar outro caso para vocês entenderem a questão do movimento. Aí abaixo nós temos o carro já vai longe, veja só, porque está o movimento da cena abaixo. O carro já foi, a gente está vendo só as crianças do ônibus. Para quem está dentro do ônibus, o veículo é o veículo que se move. Para quem está dentro do carro, quem está se movimentando é o veículo. Agora, quem está lá fora, que ficou lá na calçada do casal, é o carro que está movimentando e os meninos também, porque eles estão dentro do carro, então eles estão em movimento. Então, as crianças elas estão paradas dentro do carro, né? E o carro vai se movimentando. Mas em relação ao carro, as crianças estão dentro do carro, então eles também vão estar em movimento. Vou mostrar para vocês um outro exemplo. Olha só, aqui nós temos uma mulher e um cavalo. O cavalo está andando, ele está andando. Então, com relação ao cavalo, a mulher está parada ou está andando? O referencial é o cavalo. Com relação ao cavalo, a mulher está parada ou está andando? Então, quem está andando é o cavalo. Então, a mulher está parada em cima do cavalo. Todas as vezes tem que ter um referencial, um ponto de referência para a gente saber quem está em movimento. O referencial aqui é o cavalo. Com relação ao cavalo, a mulher está parada ou está em movimento? Ela está parada, porque quem está andando é o cavalo. Agora aqui, eu tenho outro ponto, outra referência. Olha a gravura, ela já andou. Agora, eu vou fazer outra pergunta para você. Com relação ao homem, o homem aqui, o homem, com relação ao homem, aqui a mulher passa de cavalo, aqui. Com relação ao cavalo aqui e a mulher, o homem está parado ou está em movimento? Com relação ao cavalo aqui ou a mulher, ele está parado ou está em movimento? Com relação ao cavalo e a mulher, está parado ou está em movimento? A mulher, o homem está parado. Ela está em movimento. Por quê? Porque ela aqui, ele é o referencial. Ela passa no cavalo. Como ela vai passar por ele, então ele vai estar parado aqui, ó. Ele está aqui e ela agora vai estar em movimento. Por quê? Porque com relação ao cavalo, o homem aqui, ó, o homem aqui o cavalo vai passar com ela, então ela também vai estar em movimento. Quando era a relação dela com o cavalo, ela estaria parada, porque o cavalo é que estava andando. Mas agora, com relação ao homem, vai estar parado ou ela vai estar em movimento? Ela vai estar em movimento, porque ele fica parado e
e ela vai passar no cavalo. Então, sempre nós temos que ter um ponto de referência. E é igual o carro aí. Com relação ao carro, os meninos que estão dentro do carro, eles estão parados ou estão em movimento? Com relação ao carro, então os meninos vão estar parados, porque eles estão sentadinhos lá dentro. Quem está movimentando é o carro, então é o carro que vai se movimentar, que nem ela aqui. Com relação ao cavalo, ela está parada. E com relação ao homem, ela com relação ao homem, ela vai estar em movimento. Na outra página, página 45, nós temos aí uma questão, que observe a ilustração abaixo. Imagine que Pedro e Renata estejam saindo de casa para ir à biblioteca. Pedro tem de passar também no mercado. Lá no supermercado ele vai fazer compra lá no mercado. Então, a Renata, olha o percurso da Renata aí. Ela vai direto de casa vai lá para a biblioteca. Vai à biblioteca. Então, o percurso dela, olha aí, ela vai quase reto. Não vai dobrar em lugar nenhum. Já o Pedro, ele tem que dar uma parada no mercado, então ele tem que sair e ir até o mercado. Do mercado é que ele vai à biblioteca. Então, o percurso dele. Aí tem a questão, descreva o caminho de Pedro e o de Renata. E qual dos dois caminhos é mais longo? Quem vai chegar primeiro? Então, lá você diz, vai responder quem vai chegar primeiro e qual é o caminho que é mais longo. A outra questão abaixo. Para descrever o caminho de Renata, por exemplo, podemos dizer: ela saiu de casa e andou 20 metros para a esquerda, virou à direita e andou 100 metros. Por fim, virou de novo à direita e andou mais 20 metros. Essa é uma das maneiras de descrever o movimento dos objetos. Dizer a distância percorrida e as mudanças da direção e sentido. Então, se você fosse descrever o seu percurso de casa até aqui a escola, então você ia dizer, eu andei tantos metros ou tantos, e dobrei à direita, entrei em outra rua, depois eu dobrei outra esquina, entrei em outra, e aí você ia descrever o seu percurso no caminho também. Agora a questão abaixo. Suponha que a Andréa faça o mesmo caminho que Renata. Olha só, a Renata saiu de casa e foi direto, saiu de casa para ir à biblioteca. E ela foi direto para a biblioteca, lá na biblioteca. E agora a Andréa vai fazer esse mesmo percurso que a Renata. Só que, mas usando uma bicicleta. Quando eles vai chegar antes à biblioteca? E por quê? Olha só, uma vai de bicicleta, o outro vai caminhando. Quem vai chegar primeiro? O mesmo percurso da Renata. Quem vai chegar primeiro? Imagine, você sai da sua casa, você tivesse um irmão. O seu irmão vinha caminhando e você saiu de bicicleta. Quem ia chegar primeiro à escola? Você ou seu irmão? Do mesmo jeito é a Renata. E por que ela ia chegar primeiro? Que ela vai chegar primeiro?
E por que você chegou primeiro, ou seu irmão ia chegar primeiro, ou chegou por último? Então, você também vai responder ali na página 45 depois. Agora, nós temos a gravidade. O que é a gravidade, né? Nós temos aí da gravidade, quando a gente joga algo para cima, a tendência é cair, vai para o chão direto. Então, por que isso acontece? Por causa da gravidade da Terra. Peso, puxa para baixo, tem gravidade. Tudo vai para o chão. As coisas que soltamos no ar caem no chão. De uma maneira semelhante, que tudo que jogamos cai direto, vai para o chão. Se jogarmos para o alto, a tendência é cair. Por quê? Isso acontece porque a Terra exerce uma força que atrai a matéria. E que esta atrai ao seu redor. Tudo vai atrair para baixo, né? Vai cair. Ao seu redor puxa para baixo. E essa força é chamada de gravidade. Sem a gravidade, as coisas não cairiam no chão. Já pensou se a gente jogasse e não tivesse gravidade? Jogasse bola, aí a bola ia ficar flutuando, né? Porque não tinha gravidade para ir para baixo, né? Ficava no ar. Se a gente fosse jogar bola, se a gente jogasse uma pedra, a pedra também ficava no ar. Já pensou se não tivesse essa gravidade? Então, um bom exemplo da situação aí abaixo, né? Tudo que a gente aí diz, a atuação da força da gravidade pode ser observada com a água. Já pensou se a gente jogasse uma água para cima e aí ficasse flutuando também, né? Então, quando a gente joga a água, derrama a água no chão, a tendência da água é se espalhar. Vai direto para o chão e se espalha no recipiente, se espalha no chão. Quando a gente despeja, fica todo espalhado. Então, imagine isso no espaço, se a gente fizesse, jogasse para cima e ficasse espalhado, flutuando. Se não tivesse força, essa força da gravidade para baixo, já pensou como seria? Seria terrível. Então, é isso mesmo, o gesto, né, lá no espaço, né? Imagine fazer isso no espaço. O que você acha que aconteceria com a água derramada, por exemplo? Porque lá no espaço, né, não vai ter essa gravidade, né? Porque ela fica flutuando. Isso mesmo, o gesto de uma nave espacial, a órbita da Terra, onde o efeito da gravidade não são percebidos, teria um resultado muito diferente. A água se juntaria, formando uma esfera, juntando e flutuando. Na página 47, nós temos o peso. Olha aí a menina se exercitando com os dois pezinhos na mão. Então, para isso, para a gente poder, né, vimos que a gravidade, ela puxa para baixo. Tudo que tem massa vai para baixo. A força, nós vimos lá, quando a gente aplica uma força, com que cada objeto é puxado, recebe o nome de peso. Se eu quero levantar os dois pesos, então tenho que aplicar a força do tamanho que é o peso daquele, eu tenho que aplicar a minha força também para suspender o peso que eu quero levantar. Olha aí o jeito que ela está fazendo com os dois pesos na mão. Então, para manter um objeto no ar, é preciso fazer uma força igual ao peso, mas no sentido contrário. Quanto maior a massa do objeto, maior seu peso e, portanto, a maior força vai ser necessária para você levantar ele. A gravidade do universo. Então, não é só a Terra, não é só na Terra que tem gravidade, não. Em outros corpos celestes também tem gravidade. A gravidade do Sol, por exemplo,
ela mantém os planetas e outros corpos celestes, né, do sistema solar girando ao redor dele. Por quê? Porque tem gravidade. Quanto maior a massa de um corpo celeste, maior a gravidade que ele exerce. Por isso, a gravidade do Sol é muito maior do que a da Terra. Por outro lado, a Lua, a gravidade é menor. Portanto, um objeto na superfície da Lua pesa menos do que na Terra, né? A gente vê que quando os astronautas, eles, para poderem ir à Lua, eles têm que passar muitos dias treinando. Por quê? Lá eles só vão andar flutuando porque não tem gravidade, né? Vocês já viram. Então, sobre o que nós tínhamos hoje, era sobre estes assuntos, que foi a matéria, o que é a matéria? E tudo aquilo que nós vimos na aula passada, que ocupa um lugar no espaço e tem massa. Isso é matéria. O movimento é o deslocamento de um corpo no espaço. Então, tudo que para provocar um movimento, o corpo tem que se deslocar, né? Mas para isso, para a gente saber se esse corpo está em movimento, nós temos que ter um ponto de referência, tem que ter um referencial. Então, se eu estou aqui, tá aqui essa garrafa, em relação a essa garrafa, esse vidrinho está em movimento ou está parado? Então, ele está em movimento porque ele passou e a garrafa ficou, né? Isso tem que ter uma referência. Não adianta a gente querer descobrir um movimento se não tiver uma referência. Para que um corpo parado passe a se movimentar, é preciso que uma força seja aplicada sobre ele. Então, um carrinho de supermercado, para ele sair do lugar, eu tenho que empurrar. Porque ele não vai sair sozinho, eu tenho que dar um jeito de empurrar ele. Uma cadeira, para ela que sair daquele lugar, eu preciso aplicar uma força e tirar ela do lugar. Porque se eu não fizer isso, então ela não vai sair daquele lugar. A gravidade é uma força de atração entre os corpos. Isso é gravidade. A força de atração entre os corpos, né, que são atraídos pela gravidade. Então, se eu jogo a bola, a força da atração vai puxar para baixo. Se fosse no espaço lá na Lua, a pessoa lá na Lua não tem a gravidade, tanto assim. Então, o que acontece? Lá já não tem esse peso, essa gravidade. Lá não tem gravidade. Então, tudo está flutuando, anda flutuando, né? Pois agora, pegue a agenda de vocês e anote as páginas para responder. Vão responder as seguintes páginas. Página 45, página 47, página 48 e 49. Certo? Anotaram? Vou repetir. Página 45, página 47, página 48 e 49. Muito obrigada. Até a próxima aula com a correção.